Pessoal, estamos aqui começando essa live que eu estava mega ansiosa, já falei com vocês nos stories no Instagram, com o professor Clodomir, que já está aqui, e nós vamos falar hoje sobre este livro tão importante, o Budismo em 7 lições. Eu tenho medo de colocar o budismo, não é o budismo, é Budismo em 7 lições. E o professor Clodomir, eu já agradeço de antemão por ele ter vindo, né, porque arranjar tempo na agenda de professor acadêmico é muito difícil, então janeiro, mês propício. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Religião, do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Beijo para meus amigos de Juiz de Fora aí. Tem formação na área de filosofia, religião e letras clássicas, também tendo estudado e pesquisado na UFRJ, USP, na própria Federal de Juiz de Fora e também na Nottingham University e Boston University, gente, é uma pessoa muito chique. E está aqui com a gente, yeah! Além também de algumas universidades indianas, europeias e americanas. Vocês acham que eu vou ficar falando aqui, gente? Não vou calar minha boca para poder aprender. Então, além disso, o professor ele é coordenador de pesquisa, né, Peraí, que eu acho que eu comi alguma coisa de pesquisa do CNPq e atualmente se dedica ao estudo de imbricações entre a natureza e espiritualidade, com ênfase nas tradições religiosas e filosóficas gregas antigas. Então, com vocês, e com muita alegria, eu recebo aqui na minha casa, quase que literalmente, estamos aqui pelo Zoom, professor Clodomir. Boa noite. Boa noite, Solimar. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui participar. E vamos bater um papo. Fico aí à disposição de você, porque você comanda aí e a gente vai reagindo na medida do possível. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, professor. E o livro, gente, só para situar, e eu já até avisei o professor Clodomir antes da gravação, eu não o li ainda, mas eu tenho, então já convido vocês que estão aí a conhecer e também ler. Ele faz parte de uma coleção, uma iniciativa maravilhosa da Editora Vozes. Eu estava falando com o professor aqui, eu sei que a maioria dos meus seguidores são professores, não todos, mas a maioria é. Então, para nós, professores, é fundamental quando a gente fala, né, de um mundo antirracista, mais tolerante, mais não sei o quê, a gente precisa também começar por respeito às religiões. Então, o budismo, em 7 lições, ele faz parte da coleção Religiões, que é da Editora Vozes, como eu já falei, e ele está inaugurando essa coleção. Ele foi lançado agora, assim, recém-lançado, foi no ano passado, 2021, e eu li lá na apresentação, trouxe a colinha para vocês, que eu não sou boba, que o número 7 não foi escolhido aleatoriamente, gente. Ele explica, né, no livro, a apresentação explica que tanto no judaísmo quanto no cristianismo, o mundo foi criado em 7 dias. Na Umbanda, as entidades espirituais são comumente abrigadas em 7 linhas. No Islã, fala-se dos 7 céus e a estrela de 7 pontas também tem valor mágico para diversas religiões, né, de tradições religiosas. Então, o número 7 tem um simbolismo que foi trazido para essa coleção, tá? E uma coisa muito importante que eu gosto de destacar, que não é para converter ninguém. Então, por exemplo, eu falava para o professor, eu não sou budista, e também já descobri, ele vai contar, estou dando spoiler, ele também não. Então, não é o objetivo de fazer conversão, trazer o nosso credo, mas pelo contrário, a gente conhecer as religiões. E aí eu gostaria, então, de começar, professor Clodomir, pedindo para ti, para se apresentar. Eu te apresentei academicamente aqui, tudo muito bonito, não sei nem se apresentei tudo, com certeza o currículo é mais extenso, mas para o senhor se apresentar e contextualiza para a gente como é que foi esse encontro de você estar inaugurando essa coleção com o livro Budismo em 7 lições. Solimar, na verdade, a minha formação ela vem desde da minha assim, juventude, né? Eu sempre me interessei por esse tipo de assunto, por natureza da espiritualidade, por filosofias. Eu fiz filosofia na UFRJ, eu fiz um mestrado em filosofia na UFRJ, fui para a USP estudar sânscrito, quase completei um doutorado e um mestrado lá, não completei porque já tinha formado na UFRJ, depois fui para a Inglaterra fazer um doutorado em filosofia indiana, depois viajei para a Índia. Então, eu tenho uma antiga relação com essas espiritualidades indianas, né? Basicamente o hinduísmo e o budismo. Mas também tem uma ligação profunda com a filosofia grega mais antiga e com as espiritualidades gregas, né? Então, eu diria que nesse livro, esse livro é fruto de um convite por parte da Editora Vozes
para que eu escrevesse um livro sobre essa tradição, sobre o budismo, porque eu ofereço, ministro disciplinas, né, de budismo lá no nosso departamento e também na nossa pós-graduação. Esse convite, então, que veio pela figura de um dos diretores da Voz, o professor Volney, eu aceitei como um desafio, como uma grande oportunidade, né, de eu poder sedimentar tudo aquilo que eu já tinha lido, visto e também, no certo sentido, transmitido, tentar transmitir para assim muitas turmas de alunas e alunos que passaram, né, pelo nosso programa e pela nossa graduação. Quando você fala assim que nós somos estudiosos da ciência e religião, eu também me enquadro nessa rúbrica aí, porque somos todos estudantes sempre, né? Então, se há alguma coisa que a filosofia nos ensina é que as perguntas são muito importantes, né? As respostas nem tanto, porque elas são muito provisórias, mas o próprio se dispor, o próprio estar aberto à busca, talvez isso caracterize mais, né, essa busca espiritual, essa busca filosófica, que, como a gente sabe, né, ela se vasculariza por várias tradições, não é só uma questão oriental ou ocidental, é um anhelo humano, né? Essa questão humana da busca do horizonte, da busca das paisagens infinitas que fazem com que nós possamos, então, vivenciar uma nossa natureza, uma natureza mais bela, mais nobre, mais harmônica, mais saudável. Então, tudo isso faz parte desse grande conglomerado de vetores, né, que fizeram com que eu aceitasse esse convite. E, antes de mais nada, é importante dizer, né, você já adiantou o spoiler, então eu vou fazer um spoiler do spoiler. Eu não sou budista, né, eu não pertenço à tradição, eu nunca fui iniciado na tradição budista. A minha abordagem e a abordagem desse livro é sobre a perspectiva das ciências da religião, ou seja, não se trata de uma abordagem que objetive qualquer tipo de conversão, né? Antes de mais nada, é uma grande introdução cultural à história do budismo, aos seus textos, aos mecanismos que a tradição recorreu para a sua produção e reprodução, né? Então, é uma visão importante, que isso fique bem claro, né? É uma visão muito mais cultural do fenômeno espiritual budista do que propriamente de uma declaração de fé ou de qualquer tipo de depoimento de um praticante. Muito bem, e até a Daisy, que está aqui conosco, né? Ela estava falando que ela é de uma linha, tem algumas linhas, algumas áreas, né? Então, não dá para a gente abarcar todo o saber em um livro só também. Então, como a própria coleção se propõe, gente, é justamente esse conhecimento básico, então é muito importante. E eu fiquei pensando, né? Como eu falei, eu não li o livro. Eu tinha uma pergunta assim para saber assim, uma pessoa como a Solimar, que não tem nenhum conhecimento acerca do budismo, além daquelas coisas mais básicas que a gente fica sabendo ler, mas nem digo que é raso, está até longe de ser raso. Como que a pessoa que não conhece nada ela pode se beneficiar da leitura desse livro? Solimar, é uma introdução. Esse livro se pretende uma introdução ao grande público, não se trata de uma prosa acadêmica, isso aí é uma preocupação constante, né? Evitar qualquer tipo de termo ou expressão que crie qualquer tipo de embaraço, dificuldade. É um livro que se pretende, antes de mais nada, uma apresentação cultural ao universo budista, né? A tradição ela fala muito das suas três joias, né? O budismo ele se declara a partir de um universo onde constam três tesouros da tradição, que são a figura do Buda, né, o mestre exemplar fundador, a figura da comunidade budista, a Sangha, e o Dharma, né, ou seja, aquele repositório de ensinamentos, de práticas meditativas, de práticas sapienciais, de práticas éticas, que englobam o universo espiritual da tradição. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que, resumindo muito, esse livro ele objetiva falar um pouquinho da figura histórica do Buda, né? Falar um pouquinho da formação da comunidade budista e dos seus desenvolvimentos históricos, e falar um pouco também do conteúdo dos ensinamentos, tentando usar uma linguagem bastante acessível, uma linguagem bastante corriqueira, mas sem recorrer ao pedestre, né? Já que a própria apresentação da tradição ela demanda, ela exige um afastamento da nossa zona de conforto, né? O budismo é uma tradição espiritual bastante diferente das tradições ocidentais majoritárias, né? Das três grandes tradições monoteístas, abraâmicas, como nós chamamos, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, a tradição budista ela exige, né, que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto teológica, vamos dizer assim, e que a gente embarque numa grande aventura em termos de
de tentar se abrir para esse discurso do outro, né? Você falou muito acertadamente no começo sobre essa questão da educação religiosa como uma forma de estabelecer pontes e fronteiras, e é exatamente isso, né? Nós vivemos assim tempos muito conturbados do ponto de vista de tensões, tanto dentro do Brasil como também na sociedade globalizada, por causa de uma série de coisas, né? Epidemia, por causa desse momento difícil que a humanidade está atravessando, e as religiões, as tradições, elas oferecem, né, todo um acervo de práticas espirituais, de práticas políticas e de práticas éticas, filosóficas, sapienciais, que, teoricamente, nos ajudariam não só a atravessar esse momento difícil que nós estamos todos passando, né, mas também que objetivasse, antes de mais nada, criar as condições de possibilidade para uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais harmônica, a partir da possibilidade de nós albergarmos ou de nós adotarmos, né, vamos dizer assim, esses passos ou essas práticas espirituais, não só do budismo, né? O Dalai Lama tem uma frase que eu acho muito, muito interessante, que ele fala assim: se você quer ser um bom budista, e se você pertence ao cristianismo, à tradição cristã, a melhor forma de ser um bom budista é ser um bom cristão. Ou seja, não é necessário a pessoa passar por uma profunda reformulação espiritual para que ela possa, né, seguir tudo aquilo que nós chamamos, né, de prática espiritual. Né? Não se trata, é claro que existem encontros pessoais, existem vínculos pessoais, existem filias, existem encontros decisivos, mas, em última análise, todas as tradições estão falando basicamente a mesma coisa, né? Respeitar, amar, adorar o sagrado, e aí, a partir daí, a gente tenta capilarizar e vascularizar as práticas de cada tradição a partir do seu repertório histórico, cultural e do seu acervo espiritual. Interessante isso, né? Você estava falando sobre a prática, né, espiritual, que em qualquer religião, vou falar qualquer, talvez aí com qualquer, entre aspas, né? Que é justamente você conhecer e praticar, né? Muitas vezes o que falta é a gente praticar. A gente talvez saiba muito do discurso, mas a prática sabe muito da letra e não do espírito, né? Como se fala. E eu achei muito interessante que você essas três joias, né? Foi a parte que eu comecei a ler. Eu falei assim, nossa, que bacana, chamam de joias. Eu acho isso muito interessante. E confesso que eu não conhecia, às vezes a gente ouve karma, mas eu não sabia que era dharma, e eu disse, nossa, é outra coisa, não tem nada a ver. Então, dessas 7 lições, e aí, lógico que eu não quero o livro aqui, porque o livro é para a gente comprar e ler, né, gente? Mas você consegue trazer para a gente um pouquinho quais são essas 7 lições? E eu não sei se é pedir demais, que eu nem tinha combinado isso, mas por que essas 7 lições? Porque devem ter várias outras lições, e você trouxe para a gente aí, de uma forma bem sábia, essas 7. Então, o que contém essas 7 lições, a grosso modo, um resumo, não sei, e por que essas 7 foram escolhidas? Bom, Solimar, o que, na verdade, esse formato não foi escolhido por mim, né? Esse formato veio da editora, porque, como você referiu já, é uma coletânea, né? Vai ser uma coleção de introdução a várias tradições espirituais. Então, o budismo é só uma delas, né? Por coincidência, o meu livro foi o primeiro dessa coleção. E, do ponto de vista da divisão temática, né? A gente poderia dizer assim que os capítulos eles se dividem basicamente na figura do Buda, né, no contexto histórico do seu surgimento, no contexto da espiritualidade hindu mais antiga, né? O Buda nasce no contexto espiritual daquilo que a gente poderia chamar de hinduísmo antigo, alguns preferem a expressão brahmanismo, e a partir daí eu conto a história da vida dele, como ela é contada pela própria tradição, né? É claro que em alguns momentos, dependendo de qual a tradição que está contando a história, essa biografia, né, que nós chamamos tecnicamente no campo da ciência e religiões de agiografia, né, ou seja, a biografia dos santos, dos grandes homens, dos grandes líderes, essa biografia é uma biografia fartamente conhecida, porque o Buda, né, o Buda é importante que se diga, o Buda não é nome próprio, né? Buda, na verdade, é um estado de despertar espiritual, né? Buda significa literalmente aquele que despertou. Então, esse último Buda, esse Buda mais conhecido, que nós referimos como o Buda para lá, o Buda para cá, ele, na verdade, se chamava Gautama, né? Gautama do clã Shakya, ele pertencia a uma tribo,
e essa tribo estava localizada por volta do século 6 antes da Era Comum, antes da Era de Cristo, no sopé do Himalaia, que, como a gente sabe, é aquela grande cordilheira, aquela grande cadeia de montanha que separa a Índia do restante da Ásia, e foi lá exatamente, dentro dessa região, que hoje, na verdade, o Siddhartha ele vai nascer na fronteira quase entre a Índia e o atual Nepal. É claro que na época dele era a Grande Índia, né? Mas hoje politicamente existe um estado lá chamado Nepal, um país, e o Buda vai nascer profundamente imbricado dentro do hinduísmo antigo. Ele nasce numa família nobre, né, numa família de kshatriyas, que é uma das castas superiores, né, daquela estrutura societária hindu antiga, e a partir da sua vida a gente começa a contar a história do budismo. Então a gente retoma, né, lá no comecinho do livro para a biografia do Buda, e a partir daí nós falamos dos seus ensinamentos, e nós falamos também de como a Sangha, a comunidade budista, ela vai ser criada, ela vai ser estruturada e ela vai se desenvolver. Depois, ao longo do livro, né, nós vamos mergulhando em alguns aspectos mais específicos da tradição, como, por exemplo, na prática da meditação, e depois nós vamos falando também de aspectos mais culturais do budismo, né? A questão da transmissão do Dharma, dos ensinamentos, também questões históricas, questões culturais acerca da arquitetura budista, da literatura budista, porque, como eu te falei no começo, não é um livro sobre, vamos dizer assim, confessional. É um livro que é, antes de mais nada, uma introdução, uma grande introdução cultural ao fenômeno espiritual que nós damos o nome de budismo, né? Mas que, na verdade, existem centenas de tradições que gravitam ao redor dessa órbita budista. Então, o objetivo, antes de mais nada, foi uma ênfase profunda no budismo indiano, né? A partir do qual o budismo vai depois se transferir para a Ásia Central, depois para a China, Coreia, Japão, Tibete, Sudeste Asiático, e vai começar a sua grande aventura mundial. Tanto assim que nós temos hoje no Brasil já muitos budistas que não são budistas étnicos, ou seja, que não pertencem àquela geração de imigrantes. O budismo hoje é uma tradição completamente globalizada. É difícil uma grande cidade no Ocidente que não tenha, né, um ou vários centros de diversas tradições budistas. Então, o objetivo, mais ou menos, do livro foi contar essa história cultural, partindo da biografia, partindo dos principais ensinamentos e partindo também da estruturação da comunidade budista, tanto na Índia, como depois, quando ela se espraia do seu contexto original para o restante da Ásia e depois para o restante do planeta. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu falei que eu estava com a responsabilidade de receber grandes autores, pessoal fera, a gente fica querendo mais, né? Então, hoje, assim, é essa live mais curtinha. O pessoal que está aqui no chat, a gente já abriu para quem quiser fazer pergunta, porque realmente para que a gente possa conhecer, como eu falei, assim, eu não tinha lido ainda, mas está na minha lista de livros. Eu falei até com o pessoal da Voz, manda mais não. Porque eu quero ler, né, todos os livros que chegam, eu gosto de ler, eu não faço indicação de livros sem ler, mas essa live com o professor Clodomir, quando eu comecei a folhear, a gente está imperdível. É uma riqueza que a gente não podia esperar menos da editora Vozes, e que bom, o professor não conhecia, então eu já, assim, ouvindo o senhor falar, a perceber, como eu falei, por que só essas 7, né? Claro que eu sei que tem a estrutura dos 7, né, como foi falado, mas porque dá para imaginar que o senhor teria, sei lá, 7.000 lições para trazer para a gente, pelo seu conhecimento, certamente. E eu gostaria, assim, para encerrar, como vocês sabem, gente, que são essas lives mais curtinhas, então, tem tudo aqui no livro, com mais detalhes, mas eu gostaria, professor, o que o senhor gostaria de trazer extra, né, que não foi combinado, a gente, né, fez um roteiro só básico de falar do livro, que o senhor gostaria de trazer para as pessoas que estão hoje, talvez, assistindo tanto essa live, ela, como de repente vai estar no YouTube, ela deparou, ouviu falar no livro, o que o senhor gostaria que elas soubessem, e fica à vontade para as suas palavras finais. Obrigado, Solimar, mais uma vez agradecendo o convite. Olha, o budismo, o Buda, né, o desperto, Siddhartha Gautama, ele vai partir, na sua aventura espiritual, de algumas constatações, né? A inexorabilidade, ou seja, a incapacidade humana de conviver muito bem com a dor e o sofrimento, né? Nós sofremos por vários motivos: doença, velhice, morte. E a tradição nos conta que Siddhartha Gautama teve uma vida assim, numa gaiola de ouro, quando era jovem, por uma série de motivos, e que ele nunca havia conhecido sofrimento fisicamente.
Até que um dia ele se perde num bairro muito pobre da cidade dele, Capila Vasto, e lá ele tem um encontro, na verdade ele tem 4 encontros que vão mudar o modo como ele enxergava a realidade. O primeiro encontro foi com a doença, o segundo encontro foi com a velhice e o terceiro encontro foi com a morte. E isso abalou profundamente o jovem Siddhartha. E quando ele estava voltando para o palácio, depois de ver um doente, um idoso e um morto, ele vê um sábio meditando à sombra de uma árvore. E ele fica muito impressionado, né, com aquela combinação, com aquela coincidência, né, no mesmo dia, no dia que ele sai do palácio pela primeira vez, jovem, ele tem esses 4 encontros, com a velhice, com a doença e com a morte. E hoje, como a gente sabe, nós estamos atravessando por um momento extraordinariamente delicado na história da humanidade, né? Um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita separação, de muita perda de amigos, de parentes, né? Nós estamos numa grande, vamos dizer assim, numa situação problemática ao extremo. Mas para o budismo é exatamente esse contato com o sofrimento, esse contato com a velhice, com a morte, com a doença, que fazem com que nós despertemos para uma dimensão mais ampla, para uma dimensão que tenta superar essas condições de sofrimento. Então, o Buda vai várias vezes declarar que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele elaborou como prática meditativa, como prática existencial, objetiva basicamente superar a dolorosa condição humana. A condição humana ela é dolorosa, e segundo a tradição, ela é dolorosa quando nós nos apegamos, né, àquilo que o budismo vai chamar de os nossos 3 problemas, né? A questão da substância, ou seja, nós acreditamos que as coisas são atômicas, autárquicas e duradouras. Quando nós nos apegamos, né, a esses nossos desejos recorrentes, né, nós somos seres desejantes, estamos a toda hora desejando coisas, e nós sabemos que o desejo é infinito. Uma vez um desejo satisfeito, o outro surge logo atrás. Então, a ignorância, o desejo e o sofrimento, eles são dimensões que se retroalimentam. E é a partir, então, dessa retroalimentação que Siddhartha Gautama vai propor esse caminho espiritual, cujo objetivo, antes de mais nada, era a prática da sabedoria, da meditação e das virtudes, tentando nos conduzir para aquilo que a própria tradição vai chamar de a outra margem do rio, ou seja, a essa existência humana chamada de samsara, né? Esse ciclo recorrente de dor, sofrimento, ignorância e desejo insatisfeito, ela pode ser superada através desse programa, desse grande programa espiritual que o Siddhartha imaginou e que, naturalmente, né, nos seus 2.500 anos de história, foi tomando feitios, cores e sabores locais por onde o budismo se espalhou. Então, eu convido a todas e todos a que deem uma olhada no livro. Depois, se você quiser aí, colocar o contato para que o pessoal, se quiser ter uma informação, fizer uma visita lá ao nosso departamento, fica à vontade. E agradecer mais uma vez o seu convite e saber que foi uma grande alegria bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço imensamente. É super bacana a gente beber desse rio de saber e agora tentar passar para outra margem do rio, né? Muito importante, aprendi isso hoje contigo agora. Como eu falei, eu não conhecia o budismo, então realmente a gente buscar sair desse ciclo aí de dor, de ignorância, de desejo não satisfeito e passar para outra parte do rio. Então, quando a gente sai um pouquinho da ignorância, pelo menos como eu estou saindo hoje, com a sua apresentação, eu me sinto, de certa forma, chegando pelo menos um pouquinho mais perto dessa outra margem do rio. E eu quero te agradecer. Pessoal, você que está assistindo no YouTube, na descrição do vídeo vai ter os contatos que o professor Clodomir permitir. Ele não tem Instagram, porque ele é uma pessoa iluminada, então eu ainda não cheguei nesse nível, eu tenho redes sociais. Mas longe disso, bem longe. Imagina, mas todos os contatos que ele permitir a nossa troca, a gente vai deixar aqui. E eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo. Como eu falei, tem aqui, parabéns, professor. Obrigada, Deise. Obrigada, professor, pela live maravilhosa. Eu só tenho que agradecer também, agradecer as pessoas que estão aqui. E eu sei que agora que vai para o YouTube também, então as pessoas que estão assistindo até o final, que quiser entrar em contato com o professor, fique à vontade, descrição do vídeo, e também já vou deixar
no site o link para vocês, quem quiser comprar o livro. Não ganho nada com isso, a gente, deixando bem claro. Eu não sou autora. As pessoas, está falando propaganda, mas eu sou autora da editora Vozes com outros livros, então são colegas, e a gente quer que os colegas também prosperem, que as obras dos colegas sejam vistas, né, lidas, a gente escreve para que as pessoas conheçam. Então, se vocês quiserem, também já vai estar lá o link para vocês comprarem o livro do professor Clodomir, tá ok? Então, e a Geise falou parabéns, que venham mais lives. Obrigada, Geise, acompanha a gente lá no Instagram, que é onde acontece mais, mas que bom que você está aqui, Deise também. E Verônica, um grande abraço para ti. Ó, mais lives com o professor Clodomir, muito bem, ó, professor. Bom, como diz na rede social, hashtag, fica a dica, né? Hashtag Clodomir. Gente, muito obrigada, um beijo para vocês e até as nossas próximas lives. Comenta lá no Instagram, ou também aqui, quando eu falo aqui, né, falando do YouTube, na descrição, nos comentários, que assuntos que vocês querem. E, claro, gente, a gente explora o professor Clodomir e traz de volta, tá bom? Professor, muito obrigada, uma boa noite para você e toda a sua família. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, até a próxima live.